Nós temos que olhar as máquinas como ferramentas de apoio, quaisquer que seja ela, um automóvel, um avião, um software de inteligência artificial, são ferramentas de apoio. Não tem que ser antropomorfizada. Ah, essa máquina, ela é inteligente, ela me entende, é minha amiga. Não, não é, é uma máquina. Agora, vamos ter mais tempo, se possível, para nos dedicar a sermos nós mesmos, a investirmos o nosso tempo em nós. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TD, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e ouvindo, refletir e se desenvolver. Em cada evento ou conferência que nós temos a oportunidade de participar, o tema da inteligência artificial vem sempre à tona, principalmente quando a gente fala da área de educação corporativa. Por outro lado, a composição das áreas de recursos humanos, elas não seguem uma heterogeneidade de equipes multidisciplinares, com psicólogos, administradores, cientistas de dados, mas é o RH o departamento cobrado, se podemos dizer assim, em liderar as mudanças de modelo mental dos colaboradores, pois, no fundo, tudo é executado por pessoas. Mesmo os processos automatizados, eles são criados por pessoas. Estamos treinando os robôs para aprender. Investimentos de bilhões de dólares vêm sendo empregados para que existam softwares lógicos ou algoritmos que possam pensar ou agilizar o nosso dia a dia com ações mais próximas aos dos seres humanos. Porém, a nível organizacional, estamos novamente esquecendo das pessoas, cobrando padrões, eficiência, produtividade em um ritmo cada vez mais alucinante, onde respondemos um e-mail, ouvindo ao mesmo tempo uma reunião virtual e atendendo também uma ligação pelo celular que toca no meio da nossa reunião. O fato é que o número de pessoas que apresentam algum sintoma de patologia emocional ou psíquica aumentou 37% nos últimos 2 anos e cerca de 85% dos americanos já sofreram ou sofrem algum distúrbio de ansiedade, de burnout ou pânico. E o Brasil, segundo a OMS, é o país mais ansioso do mundo. Então, como nós podemos usar a inteligência artificial de uma forma inteligente e não artificial? Como evitar a humanização dos robôs e a robotização dos seres humanos? Para responder estas e outras perguntas, trazemos no episódio hoje ele, que é graduado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em Ciências da Computação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é conhecido por sua expertise em ITIL, inteligência de negócios, computação cloud, inteligência artificial, arquiteturas de solução, entre outros. É consultor sênior e evangelista de tecnologia, tendo trabalhado em diversas multinacionais, como a PwC, IBM, entre outras. É um profissional e estudioso de tecnologia da informação desde o fim da década de 70, com educação formal diversificada, tendo atuado em cargos técnicos e executivos em grandes multinacionais. É conselheiro de inovação de diversas empresas e associações, como atualmente a Associação Médica Brasileira,
É autor de 8 livros que abordam assuntos como software livre, grid computing, software embarcado, cloud computing, inovação e big data. Foi Top Voice do LinkedIn em 2018. Casado, possui 3 filhas, 4 netos, 2 cachorrinhas, gosta muito de esportes, apaixonado por trilhas, já foi surfista e já chegou a participar de campeonatos, ficando entre os top 20. É com grande prazer e honra que damos as boas-vindas ao nosso podcast, César Taurion. Muito obrigado pela sua participação, bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Olá, Michel. Bom, muito obrigado aí pelos elogios, pelo convite, e espero que nós possamos compartilhar aqui algumas boas ideias, trocar experiências e que todo mundo que esteja nos ouvindo saia daqui com um pouco mais de informação. Esse compartilhamento é sempre muito bom. À medida que nós vamos falando, nós vamos aprendendo também. À medida que nós vamos ouvindo, nós vamos refletindo sobre o que nós estamos ouvindo e muitas vezes até questionando, discordando, mas isso é ótimo. Não existe um ponto único, uma verdade única. Nós temos que estar debatendo todos esses aspectos da tecnologia e principalmente de uma que você falou que está hoje no topo das discussões, que é a inteligência artificial. César, vamos falando de inteligência artificial, né? Você que está aí no mercado há um bom tempo, que já acompanhou, né, já testemunhou diversas fases, né, do mundo da tecnologia. Como que você enxerga hoje essa obsessão do mundo, né, com essa pseudo-novidade aí da inteligência artificial? Conta um pouquinho para nós, né, essa trajetória e depois fala um pouquinho sobre como que você enxerga, né, dessa obsessão, os benefícios e malefícios que podem desencadear nas empresas e na sociedade. Muito interessante esse questionamento. Bom, vamos fazer uma pequena retrospectiva histórica. O próprio termo inteligência artificial ele não é novo. Ele apareceu pela primeira vez em 1956. Então, nós estamos falando aí de décadas atrás. E ao longo desse tempo, ela foi tendo períodos de maior interesse e menor interesse. Em 1956, as pessoas que se reuniram, eram pesquisadores, se reuniram na Universidade Americana e cunharam esse termo, acreditavam que em 20 anos nós poderíamos ter as atividades humanas dentro de um computador, até com as limitações tecnológicas da época. Obviamente, isso não foi alcançado, estamos muito distantes disso ainda. Mais adiante, vimos inúmeras iniciativas que foram bastante interessantes e que chamaram a atenção, mas tiveram vida curta. Nós vimos em 1997 o Deep Blue da IBM vencer o campeão mundial de xadrez. Foi um feito muito interessante, porque pela primeira vez mostrou-se que uma máquina poderia vencer o ser humano numa coisa muito específica, que é o jogo de xadrez. São regras bem delimitadas. Mais ou menos em 2010, 2011, vimos um programa da IBM, o Watson, vencer aquele famoso programa da TV americana, Jeopardy, de perguntas e respostas, e competiu com os 2 maiores vencedores em toda a história do programa, que tinham mais de 20 anos de duração desse programa. E a partir daí vimos muitas evoluções tecnológicas em cima de inteligência artificial, com evolução e criação de novos algoritmos, basicamente porque temos hoje 2 recursos fundamentais. Primeiro, temos um volume de dados muito grande em formato digital, seja texto, seja imagens, seja vídeos e assim por diante. E segundo, temos uma imensa capacidade computacional disponível. Só para termos uma ideia, o nosso smartphone tem a mesma capacidade, eu diria até mais capacidade, que todo o data center da NASA tinha em 1969, quando colocou pela primeira vez o ser humano na Lua. O data center da NASA está hoje dentro do nosso bolso. Então,
Imagine a capacidade computacional. Bom, ao longo desses anos, mais recentemente, 2010, 2012, e eu venho acompanhando isso de perto, que no final da década de 80 desenvolvi o meu primeiro projeto nessa área. Não era o que nós chamávamos hoje de aprendizado de máquina, porque não tínhamos condições técnicas para isso, mas era razoavelmente interessante, era simulação do processo decisório de um especialista, no caso, um analista de crédito. Funcionou razoavelmente, mas com muitas limitações. Em 2012, 2015, vimos com mais intensidade a, a divulgação dos sistemas de deep learning, aprendizado de máquina e deep learning. Deep learning é aprendizado profundo, são técnicas algorítmicas matemáticas que permitiam fazer coisas muito interessantes, como correlacionar variáveis que muitas vezes nós não conseguimos fazer. Nós temos uma limitação até da nossa capacidade cognitiva de correlacionar variáveis. Nós procuramos correlacionar poucas variáveis. A gente não consegue correlacionar mais que quatro ou cinco, e as máquinas poderiam fazer com 20, 30, inclusive captando sinais pouco visíveis para nós, que passam desapercebidos, reconhecer padrões de imagem, por isso ajudar na medicina a detectar câncer em raio-x e assim por diante. Só que esses sistemas, eles eram usados dentro de organizações, dentro de empresas. Então, apesar de algumas declarações bombásticas, como em 2015, 2016, alguns pesquisadores já tinham falado que em breve não precisaríamos mais de radiologistas, porque as máquinas fariam isso. Vimos que isso não aconteceu, hoje temos mais radiologistas do que antes. As máquinas apresentavam um bom resultado, mas também erravam muitas vezes. Toda máquina é um sistema de software e o software apresenta erros, quaisquer que sejam suas técnicas. Mas, mais recentemente, eu diria que do ano passado para cá, surgiu um fenômeno que gerou um frenesi muito grande, que é o famoso chat GPT. E todo mundo começou a falar. Mas qual foi a revolução, diria, entre aspas, ou a evolução do chat GPT? Não foram as técnicas que ele usou, porque essas técnicas, de alguma forma, já existiam. Por exemplo, a origem dos algoritmos que ele usa surgiu em 2018. Estamos falando 5 anos atrás. Tinham outros projetos que usavam esses algoritmos. Ele usou algumas técnicas adicionais, como treinamento por reforço humano, de seres humanos, treinava e ajustava o algoritmo através de prompts, né, feitos por humanos. Mas o grande, digamos, momento de transição foi que até antes, um dia antes, a inteligência artificial, embora estivesse disponível, era disponível apenas para as empresas, pesquisadores e cientistas de dados. E, de repente, através do ChatGPT, qualquer pessoa, não apenas técnico, mas qualquer um mesmo, poderia, através de um simples teclado, né, através de um prompt, que é similar a um buscador, como você tem no Google, é, interagir com o sistema de inteligência artificial. Então, foi como as pessoas fossem dormir na Idade Média e acordassem na era espacial. Então, o interface, o user design, foi a grande mudança. Agora, todo mundo tinha acesso à inteligência artificial. Ah, é isso que é inteligência artificial. Que legal! Já existia, só que nós não tínhamos acesso, estava embutido no sistema, estava embutido no sistema de detecção de fraudes, no trajeto que o Uber faz, no sistema de recomendação da Amazon, da Netflix, só que a gente não via isso. A gente até ouvia falar que sim, tem inteligência artificial, mas aonde? Em que pedaço? Como é que eu sei que tem? Como é que eu sei que não tem? Agora não, eu tenho uma interação direta. Essa foi a grande mudança, o interface, não a tecnologia em si. A tecnologia é extremamente interessante, não é novidade, já existia antes, só que era usado internamente apenas por pesquisadores ou em determinadas empresas e laboratórios de desenvolvimento de inteligência artificial, como o próprio criador de ChatGPT, a OpenAI. Então, esse foi o grande passo. Aí todo mundo começou a falar do assunto, virou um frenesi, que aparece até na mídia diária, jornais diários comentam sobre isso, páginas e páginas, e aí, de um dia para o outro, surgiram os especialistas em ChatGPT, dando sugestões, opinando e assim por diante. De um dia para o outro.
né, mês antes nem sabiam que era um sistema de inteligência artificial e passaram a ser especialistas. Claro, tem muito oportunista em qualquer área, e indiscutivelmente no mundo digital isso acontece com muita frequência. Mas o ChatGPT, ele tem seu potencial, sim, mas é um sistema generalista. Ele é treinado com bilhões e bilhões de dados e consegue matematicamente formular correlações entre as palavras. Ele não entende o que está produzindo, ele não entende o que você está pedindo. Ele transforma tudo isso em números e aplica modelos matemáticos e traz para você resultados que para você são coerentes, mas nem sempre eles são 100% coerentes. Principalmente quando vem um resultado grande, um texto significativo, uma prosa bonita, coerente, né? Você acha que legal? Ali podem ter muitos erros factuais, como, falando de livros, por exemplo, autores que não existem, livros que não existem, ou associando livros que existem com autores que não foram eles, e autores que existem, que escreveram outros livros, não aquele que eles estão ali naquele momento sendo correlacionados. Então, a minha sugestão é o seguinte: vamos olhar a tecnologia, sim, mas não vamos tomar decisões baseadas na emoção. Nós estamos hoje na emoção. O primeiro ciclo da evolução tecnológica é a emoção. Uau, fantástico, vou resolver todos os problemas do mundo, vou curar doenças existentes, vou matar a pobreza, vou criar paz no planeta e assim por diante. Aí nós nos empolgamos demais e esquecemos de, talvez, analisar com mais cuidado a tecnologia e ver, espera aí, quais são as suas limitações? Quais são os seus efeitos colaterais? Será que eu posso acreditar 100% no que o sistema está me dizendo? Não esqueçam que é um sistema probabilístico, são fórmulas matemáticas, não é determinístico. Probabilidade significa que eu posso ou não estar certo. E quando é que eu sei que está certo? Quando é que eu sei que está errado? Tá? Então, quando eu uso, por exemplo, o ChatGPT para coisas que eu consigo entender e dominar, eu consigo avaliar a resposta que ele me dá e fazer uma análise. Opa, aqui está errado, aqui eu vou consertar, beleza. Agora, se eu faço uma pergunta sobre algo que eu não conheço, não consigo validar e passo isso à frente, é o risco. Se eu perguntar algo sobre energia nuclear, fissão nuclear, por exemplo, ele pode me trazer uma resposta muito bonita, interessante, muita coisa certa, e de repente tem erros graves e factuais. E se eu passo à frente, eu estou dando aí um sinal claro que eu não entendo nada do assunto, que alguém que conhece vai dizer, espera aí, tá, João, você está falando uma bobeira aqui que não tem sentido nenhum. Onde é que você tirou isso? Eu vou dizer, foi o ChatGPT. Então, eu tenho que ter realmente cuidado com isso. Então, esses aspectos, Michel, que você colocou, são muito importantes. Temos que olhar a tecnologia com mais racionalidade e menos frenesi. Vamos olhar dessa forma. E quando nós olhamos com menos frenesi, a gente vê que a inteligência artificial tem aplicabilidade. Não é a solução para todos os problemas, mas a solução para alguns problemas, aqueles problemas probabilísticos. E se nós pudermos usar ela adequadamente, nós podemos tirar dentro do nosso dia a dia, das nossas tarefas, daqueles, daqueles trabalhos repetitivos, aquelas tarefas repetitivas. A máquina pode fazer isso. Isso nos torna mais humanos. Mas o fato da máquina fazer uma boa resposta, gerar uma boa imagem, não a torna humana. Ela não tem bom senso, ela não tem pensamento crítico, uma análise crítica, ela realmente não tem sentimentos, simplesmente, e ela não entende o que a gente está pedindo e nem o que ela está produzindo. Ela simplesmente faz um cálculo matemático, bilhões de cálculos matemáticos em cima das palavras ou alguma coisa que eu tenha passado para ela e me responde dessa forma. E para mim parece coerente, mas ela não tem a mínima ideia que ela está fazendo. Simplesmente cuspiu lá o seu resultado. Ponto muito interessante que eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui, né? Em que quando você conhece sobre determinado assunto e você posta perguntas no chat GPT,
você tem a condição de realizar uma análise crítica da resposta que ele está trazendo, né? Eu tive a oportunidade de fazer essas experiências e realmente a gente vê que ele está ali jogando para você diversas informações, tem até uma certa lógica, mas quando você conhece o assunto, você vê que muitas vezes não há uma conexão entre as informações que estão sendo apresentadas na sua totalidade, né? E esse é um aspecto muito importante a gente ter consciência. Por quê? Porque no mundo do recursos humanos e da capacitação corporativa, há aqueles entusiastas que dizem que agora, né, as formações acadêmicas de longa duração, elas tendem a serem substituídas a médio e longo prazo por microcredenciamentos, né? Eu, particularmente, eu acho que isso não vai acontecer, porque você tem, sim, uma necessidade de ter uma base sólida, científica acadêmica, independente do segmento que você atua, mas uma base para que você tenha condições, né, de fazer essa análise crítica da situação com que você está trabalhando, da situação que você precisa resolver. E aí sim você vai buscar, a partir dessa base, dessa fundação de conhecimento, você vai buscar sim preencher, né, as lacunas de conhecimento com os microlearnings e com cursos de curta duração, uma vez que hoje, né, o mundo ele está numa velocidade muito né, assustadora em termos de mudanças, né? A gente vê funções sendo criadas do dia para a noite, que a gente tem a função, mas não tem nem o job role, né? Não tem nem o descritivo de cargo daquela função, mas já tem a função, não sabe nem quais são as competências, habilidades necessárias para aquela função, mas já está fazendo um job offer daquela profissão. Então, a gente entende que sim, os microcredenciamentos vêm a colaborar e ferramentas, né, de inteligência artificial podem ser um suporte, mas não uma terceirização de atividade. Eu faço sempre uma correlação com as pessoas que eu converso sobre as eras das revoluções industriais, né? Então, nós tivemos ali, na primeira e segunda grande revolução industrial, aquela atividade que antes, né? Então, vamos pensar na primeira revolução industrial, que a indústria era basicamente têxtil, né? Então, se fazia muito trabalho manual de mexer na máquina, né? De girar ali aquelas roldanas para fazer os fios, né? Os tecidos, e aí, de repente, se implementam as máquinas a vapor e aquilo começa a ser reproduzido de uma forma padronizada e tira esse esforço físico humano, e aí o humano vai gastar o seu tempo em atividades de maior valor agregado. E assim foi na segunda revolução industrial, com as termoelétricas, etc., até que a gente chega aí, né, na quarta revolução industrial, que é a robotização, né, também de processos fabris, e agora a gente vai vendo uma tendência aí de uma quinta revolução industrial, que é trazer para o mundo dos negócios, para a atividade que realmente é estritamente humana de relacionamento, a inteligência artificial. E aí que é o segundo ponto que eu acho importante do que você falou, de que a máquina ela não tem sentimento, né? A máquina ela não tem uma autocrítica, ela é um código, né? Que também foi criado por humanos. E aí a gente precisa
baixar um pouco, né, as expectativas, ou não baixar a expectativa, mas baixar a emoção, no sentido de saber explorar com racionalidade os benefícios que uma eventual automação, por exemplo, de perguntas repetitivas, como perguntas simples, né, de softwares, de uso de plataformas, perguntas simples, transformar os manuais, né, de usuário de determinados, né, quando a gente compra uma televisão, uma geladeira, enfim, um rádio-relógio. Eu falo rádio-relógio, muita gente não vai saber nem o que é rádio-relógio, né? Um smartphone. A gente talvez substituir esses manuais por um suporte, né, digital, mas para que substitua realmente o ser humano na sua atividade fim, eu acho que isso dificilmente deve acontecer, né? Interessante esse ponto, e eu gostaria de destacar alguns itens. O ensino sólido vai continuar, é importante. Se você não tiver uma solidez de conceitos, fica difícil você até pensar em usar alguma coisa mais sofisticada, entender até o que está acontecendo, por exemplo, inteligência artificial. Pelo menos ter uma visão boa do que é matemática e estatística. Outro ponto é que é claro que as mudanças tecnológicas são muito rápidas, você vai precisar, muitas vezes, estar se atualizando. Você não pode ficar fazendo cursos de 4 anos, a cada 4 anos. Então, você tem esses micro cursos. Então, são atividades complementares, eles não se substituem, né? Um mata o outro. Não, eu vejo como um ecossistema de educação que contempla esses dois aspectos. O segundo ponto, em relação a mudanças das profissões devido ao impacto tecnológico, isso sempre vivemos isso, né? Você comentou os ciclos de evolução industrial, ah, quando nós vimos o surgimento do motor a combustão interna, os automóveis, os cavalos, os cocheiros perderam o emprego, mas você começou a ter opção para ter motoristas, primeiro profissionais, depois todos nós passamos a ser motoristas também. Depois nós vimos, vamos pegar a internet, mais adiante, os microcomputadores. Os computadores antes eram nas empresas, nos chamados centros de processamento de dados, na década de 60 até 80, e depois nós passamos a ter os computadores em casa. Eu não precisaria ser mais um expert em programação, eu poderia usar ferramentas relativamente fácil de uso, preparar uma apresentação, preparar um texto, mandar um e-mail e assim por diante. Depois isso foi até para o nosso bolso, saiu das, digamos, da nossa mesa de trabalho e foi para o nosso bolso, saiu do desktop, do laptop para o nosso bolso. Nos permitiu ter muito mais flexibilidade. Hoje, muitas coisas que nós tínhamos que fazer presencialmente, não fizemos. Por exemplo, eu não utilizo mais nota física. Eu simplesmente tenho um cartão de crédito, e também tenho os aplicativos de pagamento dentro do meu iPhone. Então, viajar, eu viajo. E como é que eu faço a viagem? Eu faço check-in usando o celular, embarco, se me apresenta a carteira de identidade, embora alguns aeroportos, já no Brasil e em alguns países no exterior, você tem o reconhecimento facial e você não precisa nem mostrar a identidade. Você é você, né? O código de identificação, mas quem é você ali fisicamente demonstrou que é você que está entrando na aeronave. Então, você pode fazer, em tese, totalmente automatizado certos trabalhos. Agora, o aspecto do relacionamento continua sendo muito importante. Não podemos esquecer isso. E a culpa não é da inteligência artificial. A gente olhar, a automação fez com que aquelas tarefas repetitivas que não eram humanas deixassem de existir. O ascensorista não precisa mais. Os elevadores têm uma certa dose de automação que permite que você não precise mais alguém ficar apertando o botão como era antigamente. Você entrava, quinto andar, apertava o quinto andar. Você não precisa mais de uma datilógrafa, que você mesmo digita os seus textos, você não precisa mais de uma telefonista, você usa o seu WhatsApp, e assim por diante. Eu não guardo mais telefone de cabeça, está tudo no meu celular. Então, essas atividades simples já começaram a ser feitas e são substituídas. Me poupa tempo.
Eu hoje não preciso ficar pensando e decorando o número de telefones, não preciso saber endereços em um local. Se a Michel marcarmos aí um jantar, vamos jantar no restaurante tal, beleza. Se tiver mais de um, olha, aquele no, mora no Rio de Janeiro, em Botafogo. Pronto. No Google, Google Maps eu achei onde é que está, posso pedir recomendações e assim por diante. Agora, o que vai ficar, acho que é importante, é o lado humano. Eu vou dar um exemplo da diferença do que é uma máquina para um ser humano. Uma experiência real que aconteceu alguns anos atrás. Uma universidade americana, isso já tem 7, 8 anos, uma universidade no estado de Iowa, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa, um estudo muito interessante. Eles pegaram pombos, pombos são aves com uma acuidade visual muito grande, muito melhor que nós humanos. E diante das suas gaiolas, passavam diante deles imagens de raio-x, que poderiam ou não ter câncer de mama. No início, eles bicavam todas as imagens à vontade, mas toda vez que eles acertavam, havia realmente um câncer ali naquela imagem, eles recebiam um número. Depois de algum tempo, o próprio processo cognitivo do pombo aprendeu com isso instintivo, só gasta energia se tiver alguma recompensa, né? Instintivo de sobrevivência do ser humano. Então, o que aconteceu? Eles passaram a ter muito mais assertividade do que os próprios radiologistas. Eles acertavam muito. Mas qual a diferença entre eles e os radiologistas? Por que que não se demitiu os radiologistas daquele hospital e colocou-se um pombal? Uma razão muito simples. Eles não tinham a mínima ideia do que estavam fazendo. Bicavam porque quando aparecia um determinado padrão de imagem, sombras, vamos chamar assim, eles ganhavam milho. Só por isso. O que era aquilo? Não tinha uma mínima ideia. Perguntar ao povo, isso é um câncer de mama? É grave, não é? Ele não vai responder. Agora, o radiologista sabe o que é um câncer. O radiologista sabe o impacto disso numa pessoa, na família dessa pessoa, de acordo com a idade, o que vai acontecer e assim por diante. Então, essa é a diferença. Esse lado humano, com certeza, ela é fundamental. Agora, a máquina pode facilitar algumas coisas. Vamos pegar o próprio radiologista. Ficar o dia inteiro numa sala olhando imagens, dos quais nós sabemos que uma grande parcela dessas imagens não tem o câncer de mama, mas toma o tempo dele, faz com que, no final do dia, digamos, a assertividade caia. Ele está cansado. E, como ser humano, pode ter brigado no trânsito e chegado com uma certa dose de mau humor. Então, se eu tiver um sistema que consiga me facilitar o processo de triagem, eliminando o que, com certeza, quase certeza, né, sempre falamos em probabilidade, não tem câncer de mama, eu deixo para o radiologista olhar aqueles que a margem de incerteza é relativamente alta. E aí eu me concentro como profissional naquelas imagens, todas. Então, isso significa uma sinergia entre a atividade da máquina e o humano. Não é máquina versus humano, mas é máquina e humano. A máquina fazendo o que ela faz bem, cálculos, reconhecimento de padrões, acessar dados que você não guarda de cabeça. O que eu fiz no dia 3 de maio de 1998? Eu não me lembro, mas ela pode ter armazenado isso e deixa para nós o que é humano, que é tudo isso que você comentou, o senso crítico, reconhecimento, o que aquilo significa para uma outra pessoa, a empatia, a máquina também na noção que seja empatia, e tudo isso. Então, eu vejo a possibilidade de, sim, essa sinergia fazer com que nós tenhamos uma capacidade aumentada. Como hoje nós temos, através das inovações tecnológicas da sociedade industrial, uma capacidade aumentada física, eu consigo viajar através do Atlântico por avião em 12 horas, vou a Paris. Antigamente não conseguia fazer isso, a nado jamais faria isso. Se eu pegar um avião e ir a Salvador, eu não poderia ir a pé. De carro, eu posso chegar a 110 quilômetros, 120, como é que eu faria isso a pé? Então, a minha parte física foi potencializada pelo uso da tecnologia.
Agora, as atividades que eu consigo fazer cognitivas, tem muitas coisas que são tão simples que a máquina pode fazer e vai fazer bem. Coisas um pouco mais sofisticadas, ela vai fazer, sim, desde que eu tenha uma supervisão humana. E as coisas que dependem do ser humano, a interpretação, o bom senso, o pensamento crítico, a empatia, isso a máquina não tem. Para as nossas áreas de recursos humanos e capacitação corporativa, que necessitam, né, suportar, né, os líderes e o corpo operacional das empresas a se desenvolver. Hoje se fala muito, né, de plataformas que oferecem cursos dos mais variados temas e que hoje você consegue até comprar por catálogo, né? Eh, a, a nossa percepção, ou nosso assessment, é que isso vai muito bem quando a utilização desse tipo de solução, né, vai muito bem quando você fala de conhecimentos mais técnicos, ou seja, né, quando você precisa resolver um problema de cunho mais científico ou racional. Então, poxa, você precisa fazer um dashboard em Power BI e você não está conseguindo entender o mecanismo de consulta à base de dados SQL, por exemplo. Esse é um aspecto bem técnico, uma tarefa bem pontual ali, em que sim, um curso, um mini curso, né, quando a gente fala curso, estamos falando aqui agora de microlearnings, pode te ajudar a te dar um guia e até as próprias ferramentas, né, como o ChatGPT, podem te dar dicas, né, de como solucionar aquele problema. Agora, quando a gente vai para o lado mais das competências socioemocionais, né, como a empatia, né, a inteligência emocional, comunicação não violenta, esse tipo de conhecimento, eu acho muito difícil se passar apenas por cursos, né? E teve um boom muito grande também, recentemente, em paralelo aí ao boom da inteligência artificial e do chat GPT, mas também teve um boom aí recentemente sobre as soft skills, né? Todo mundo falando de soft skills, como se, né, o pessoal descobriu que somos seres humanos, né? Precisamos ter relação com o outro de uma forma mais proativa, mais benéfica, mais propositiva, né? De menos embate, fundamentalismo e relativismo, né? Que o mundo foi dominado por isso. E aí surgem N plataformas, cursos, etc., que ensinam, né, entre aspas, soft skills. Eu vejo, né, pela prática, pela experiência como profissional, pela experiência de liderança e pela experiência humana mesmo, que atitudes, comportamentos e habilidades interpessoais você não aprende em curso, né? Você aprende se relacionando. Sim, o curso ele pode te despertar o interesse, ele pode te dar segmentos de sabedoria para você interiorizar, refletir e transformar aquela sabedoria em ações práticas, né? Mas não é fazendo um curso de comunicação não violenta que eu já não me comunico mais de forma não violenta, né? Eu preciso praticar. E as empresas, né, acabam tendo essa tendência do imediatismo e falando, bom, eu preciso desenvolver soft skills, tá aqui, ó, eu comprei uma plataforma, tem 300 cursos de soft skills, resolvi o problema da minha liderança. Não, você não resolveu, porque você não sabe, você não fez uma curadoria primeiro para fazer essa oferta para os seus líderes. Você não tem
as skills mapeadas para as funções dos seus líderes. Isso a gente vê muito, tá, César? Né? As pessoas querem falar de upskilling, reskilling sem ter o skill da função. Então fica um pouquinho mais difícil, né? Você saber para onde você vai se você não tem a base de onde você sai. E então as pessoas acabam tentando levar esse imediatismo também para essas habilidades comportamentais, né? E o que você falou vai muito nessa linha, né? A gente precisa, como seres humanos, né, se relacionar. Nós somos seres sociais e a gente só vai aprender a ser uma pessoa sociável se socializando. Não adianta eu ficar na minha casa preso no home office. Para muitos, home office, eu brinco, né? O cara coloca lá no Teams que está ocupado e está vendo Netflix, né? Tá lá home office com os textos bonitos, né? Falando, poxa, eu estou pegando 2 horas de trânsito para ligar o computador e trabalhar no computador, sendo que eu poderia estar trabalhando de casa. Uhum. Mas você também, fora a parte da produtividade, mas você não tem o relacional. As pessoas esquecem do relacional. O relacional é muito importante, senão a gente vai fragmentar, individualizar a sociedade cada vez mais, não é verdade? Sim. Tem determinadas coisas que a experiência se consegue praticando, né? Você falou em soft skills, vamos pegar uma outra prática, por exemplo, onde depende muito das características do ser humano. Natação, e quero ser campeão olímpico de natação. Posso pegar todo um curso no YouTube de como ser campeão olímpico. Agora eu sou campeão olímpico. Você já mergulhou numa piscina? Já viu como? Ou então, quero ser campeão de surf. Ver todos os cursos sobre campeão de surf, ver filmes e vídeos sobre os surfistas. Pronto, agora eu sou campeão de surf. Entra no mar, aquelas ondas batendo, ficar em cima da prancha, não vai conseguir. Durante um tempo, né? Eu fui surfista, então aprendi na marra mesmo como é que era. É totalmente diferente do teoria da prática. Olha lá, aquele é a melhor onda. Para você não conseguiu. Então, esse lado humano, muitas vezes, e até consequência, eu diria, isso vem consequência de todo um modelo mental que foi criado e consolidado pela sociedade industrial. A sociedade industrial é centrada ali na fábrica, linha de produção, a produção em massa, que significa que os produtos são iguais, significa que o que tiver fora você coloca né, como, como lixo e reaproveita de outra forma. E nós acabamos entrando nesse modelo na educação. Nós passamos por fases muito bem definidas aqui. Todo mundo dessa idade, todo mundo tem que fazer esse curso, todo mundo tem que fazer aquilo. E as pessoas são diferentes, né? A gente não pode tratar de uma forma igual as pessoas diferentes. Elas têm anseios diferentes, têm percepções diferentes, desejos de vida diferentes, interesses diferentes. Tem um dom mais artístico, tem um dom mais focado em tecnologia, e de repente tem coisas que não me interessam e coisas que mais me interessam. Então, esses aspectos são muito importantes. E quando a gente tenta enlatar soft skills, obviamente não dá certo. Pode sim dar algumas dicas, eu acho muito interessante, mas pode despertar interesse, sim, legal, mas não vai ensinar. Como você falou, eu concordo, você só vai se socializar, né, falando com as pessoas. Então, os animais, é assim. Você pega um animal, cria ele num ambiente fechado, e ele não sai. Ele se encontrar, por exemplo, um cachorro, vai encontrar outro cachorro, vai ficar com medo. Ele não sabe o que é aquilo, não aprendeu um comportamento com outros cachorros, como é que as coisas funcionam dentro de um conjunto de cachorros. Né? Não vou nem falar em matilha, mas um conjunto de cachorros. Então, a mesma coisa nós humanos. Se toda a minha vida eu passasse dentro de um escritório, lendo livros, eu poderia saber um monte de coisa. Poderia ficar só lendo esses livros só aqui atrás, mas sem ter nunca falado com ninguém. Que pessoa seria eu? Eu saberia como cumprimentar alguém, como falar adequadamente, quais são os protocolos e regras sociais.
como demonstrar empatia. Eu não saberia nem se eu sorrio agora ou não, mas eu poderia falar sobre esses assuntos com muita profundidade. Sou um ser humano, sou uma máquina. Peguei esses textos e posso reproduzir para vocês. Me pergunto, eu tenho uma excelente memória, digo aqui, 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 ótimo. Uau, ele é um gênio. Mas eu não sei nem falar com você direito. Eu não consigo me socializar. Então, eu acho que esse aspecto é fundamental. Nós temos que olhar as máquinas como ferramentas de apoio, quaisquer que seja ela, um automóvel, um avião, um software de inteligência artificial, são ferramentas de apoio. Não tem que ser antropomorfizada. Ah, essa máquina, ela é inteligente, ela me entende, é minha amiga. Não, não é, é uma máquina. Agora, vamos ter mais tempo, se possível, para nos dedicar a sermos nós mesmos, a investirmos o nosso tempo em nós. E eu creio que um dos pontos extremamente importantes que aprendemos, até agora nesse período de pandemia, é que tem alguns apelos você trabalhar em casa e tem outros apelos você trabalhar no lado social, a inovação, a criatividade, quando você troca ideias. Tem coisas que eu quero fazer sozinho, talvez aquele dia eu vou ficar em casa sozinho preparando aquelas coisas. Tem tanta informação à disposição via as tecnologias, eu não preciso me deslocar. Qualquer coisa, um vídeo call desse resolve. Agora, as outras onde eu preciso me socializar, gerar novas ideias, você não consegue fazer isso só no mundo digital. Você precisa estar ali, olho no olho, você precisa estar ali cumprimentando, sentindo a reação da outra pessoa. E a reação, como a gente está vendo aqui no vídeo, não só essa expressão facial, é o meu movimento do braço, estou cruzando o braço, como é que eu estou, e assim por diante. Então, toda essa relação humana você só consegue interagindo com outros humanos. Então, vamos separar bem as coisas. Máquinas são ferramentas. Não é a nossa sofisticação, mas são ferramentas. E nós, humanos, somos humanos. Não podemos ir para o campo das máquinas, porque nós vamos perder, como elas também não virão para o campo dos humanos, porque elas jamais irão conseguir. Então, vamos dividir o espaço de uma forma bem nítida. Então, existe, né? É uma pergunta bem difícil de se responder, né? Porque as motivações humanas têm diferentes fontes, né? Mas por que então existe movimentos, né? Como esse movimento transhumanista, que até você comentou em um dos seus posts recentemente, que eu tive a oportunidade de ler, esse movimento filosófico intelectual que sustenta que os seres humanos podem e devem usar a tecnologia para aumentar e evoluir a espécie humana, né? Então, de tudo isso que a gente falou, qual é o nosso olhar para esse tipo de movimento? Isso, assim, é interessante. Comecei a olhar isso com mais atenção algum tempo atrás, porque havia previsões, né, de alguns pesquisadores, cientistas, que 20, 30 anos ou menos, as máquinas e os seres humanos se fundiriam. Nós seríamos uma espécie de misto de robô e ser humano. Isso seria uma criatura evoluída. Obviamente, como você falou, existem pontos de vista diferentes. Não vejo isso. Acho que você se robotizar não é evolução. Você simplesmente está, sei lá, está se transmutando em algo totalmente diferente do ser humano. É uma outra criatura que não tem nada a ver com o ser humano. Que nível de emoção, essas coisas não tem. Mas existem aí muitos interesses em torno. Muitas vezes tem aspectos financeiros envolvidos, né, os investidores, investimentos, e assim por diante. E outras vezes você tem realmente pessoas acreditando que a tecnologia vai resolver todos os problemas da sociedade, vai resolver os problemas climáticos, resolver os problemas de doença, da fome e assim por diante. Não, não vai resolver. Então, esse tipo de coisa atrapalha, atrapalha bastante a evolução humana. Isso não pode ser feito. Então, o que eu imagino é o seguinte: nós temos que olhar as tecnologias, sim, de uma forma adequada, não ficar acreditando que vai mudar totalmente a sociedade. Vamos dar um exemplo. Imagine algumas pesquisas estão sendo feitas que podem, já existem tecnologias para isso, você alterar
o DNA das pessoas, quer dizer, você criar pessoas como você gostaria que elas fossem, né? CRISPR, por exemplo. Isso significa que eu poderia gerar seres humanos como eu gostaria, assim, assado, alto, louro, azul, cabelo azul, não seria natural, né? Pode ser que se acostumemos no futuro, não sei, né? Mas nessa atual geração, e provavelmente no vez dos filhos e netos, também não se pensa nisso. Pode ser que daqui a 100 anos, 200 anos, o pensamento seja diferente. Outras pesquisas falam que você pode um dia chegar à imortalidade. Mas imaginemos, você vai ficar vivendo 150 dos anos. Hoje já temos mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. Então, vamos viver 200 anos. Imagina a população, como gerar comida, como alimentar, água potável. Ah, a tecnologia resolve, tira a água do mar, extrai o sal. Ah, a energia vem do sol. Beleza, mas é alimento. Ah, então cria alimento artificial através de, em vez de pegar um boi e dividir o boi, você pega digamos, a medula dele e cria em laboratório filés de mignons e assim por diante. Então, a resposta transhumanista é que sempre tem uma solução tecnológica, mas ela nunca coloca na discussão o lado humano. Pô. Será que eu quero viver 200 anos? Quais os impactos sociais e econômicos para isso? Os relacionamentos, as profissões, as educações em 100, 200 anos. A gente olhar 200 anos atrás, o que era o mundo e o que é hoje. Imagine 200 anos à frente, como é que vai ser, no ritmo acelerado que as coisas estão acontecendo, em termos de mudanças. Então, é uma visão, eu diria, utópica e que pode se transformar numa visão distópica, sendo abruptamente aí um problema sério. Então, eu acredito que esse é um radicalismo que fica concentrado nos mais, digamos, entusiastas da tecnologia, mas que não é compartilhada na grande maioria da sociedade. E tem um outro ponto também importantíssimo, só para a gente fechar aqui a ideia, é que o mundo não é homogêneo. Os países têm culturas diferentes. Você tem cristão, muçulmano, budista, pensamentos filosóficos diferentes. O que é importante para um não é importante para o outro. Você tem os aspectos socioeconômicos diferentes. O próprio mundo, e pegar o caso do Brasil, você tem bolsões de pobreza e bolsões de riqueza, compartilhando, às vezes, quase que o mesmo espaço físico. Então, quem tem acesso a essa tecnologia é um grupo pequeno de pessoas, e quem não vai ter acesso é um grupo grande de pessoas. Como é que isso afeta a sociedade? Como isso vai afetar a sociedade? Então, quando você joga fora todas essas questões que são importantíssimas e apela para a solução tecnológica, né, o solucionismo tecnológico, é fácil. Ah, mas como vou alimentar? A tecnologia. Ah, como vou fazer as pessoas não perderem emprego? Tecnologia. Como vou? A tecnologia. É uma resposta muito simples, mas como? Como é que isso vai ser feito? De que forma? Quais são os impactos? Como é que vai ser a adaptação da sociedade? Não tem resposta. Então, no meu entender, é um movimento muito mais teórico do filosófico que não tem sustentação no mundo real. Tem algum transhumanista nos ouvindo? Se vocês lembrarem aí do filme Exterminador do Futuro, a Skynet foi construída, né, e a tecnologia queria eliminar do mundo o perigo do ser humano. O que aconteceu? Matou o próprio ser humano. Porque o próprio ser humano é o seu maior inimigo, né? Quando a gente pensa em erradicar, por exemplo, a pobreza, o maior gerador de pobreza é o próprio ser humano, com políticas públicas que excluem, com corrupção, com a própria sociedade que não partilha o que possui. Então, assim, se a tecnologia tiver que identificar uma causa raiz para os problemas do mundo, seremos nós mesmos, né? Então, não existirá seres humanos na face da Terra. E eu, como também, fora ser engenheiro, também sou teólogo, eu vejo esse tipo de movimento, é um movimento muito apartado
da realidade humana e espiritual que nós possuímos, né? Hoje nós não vamos falar aqui de teologia nem de espiritualidade, mas é algo oco, né? A tecnologia per si, ela é algo oca porque tem por trás o ser humano que a gera, né? E a gente não pode esquecer o lado humano das coisas e tudo que criarmos ser realmente para o bem e não para um fim mais excluso ou escuso, né? Bom, César, a gente está chegando aí ao final da nossa conversa. Confesso a você que foi uma conversa muito gostosa, passou muito rápido. Eu tenho vontade, sim, de a gente continuar em outras oportunidades, né? Vamos conversar para agendar outros encontros. Quem sabe um dia, quando eu estiver aí no Rio, a gente se encontra em algum lugar, ou quando você estiver em São Paulo, você tem meu contato, vamos se conhecer pessoalmente. Essa jornada do podcast Descomplica TD vem sendo uma jornada de grande aprendizado para todos nós e de muitos encontros e reencontros. Hoje foi um encontro, te conheci através dessa oportunidade do podcast e adorei o que eu conheci até esse momento e quero sim manter esse contato contigo. Normalmente a gente termina, né, o nosso podcast com 3 perguntas em que você responde com uma frase ou uma breve explicação. Então, a primeira pergunta é aquele momento, qual foi o seu momento mais positivo, de maior conquista na sua trajetória profissional que você gostaria de compartilhar conosco? Em termos de trajetória profissional, foi quando eu tomei a decisão de entrar no mundo de ciência da computação, né, que aí transformou. Mas, ao entrar, eu optei também por não ficar preso a um crachá. Eu queria definir minha própria carreira, minha própria estratégia de vida, e ao longo do tempo eu fui fazendo isso. Então, troquei de empresa algumas vezes, as empresas eram muito boas, mas chegava um momento que, para mim, aquilo já não me interessava mais, aí eu trocava. Eu acho que é um direito dos dois lados, tanto as pessoas têm o direito de ir para as empresas que querem, como as empresas têm o direito de irem e contratar as pessoas, eu iria até demitir as pessoas que depois de algum tempo não se adequam, né? As empresas estão em transição, as pessoas estão em transição. O que eu era um tempo atrás não é o que eu sou hoje. O que eu era 10 anos atrás, os princípios e valores são os mesmos, mas os pensamentos e algumas percepções do mundo são diferentes. Então, foi essa mudança, que era a economia e depois ciência da computação, e a percepção que eu devia estar em constante mudança e adaptação. Não era algo para ser feito o resto da vida, mas era a base para ir mudando ao longo do tempo. Maior aprendizado, né? Ou, para não dizer falhas, é aquele momento que você olha para trás e fala, puxa, poderia ter feito diferente. Esse momento foi muito ligado ao lado humano. Algumas iniciativas que eu tive entre as grandes corporações foram de criar alguns negócios e muitas vezes a empolgação com a sociedade, com as pessoas em volta, e você via que ficou faltando aquela olho no olho, entender realmente o que está por trás. Então, a decepção com outras pessoas foi um aprendizado. Isso fez com que hoje, não que eu seja reativo a criar sociedade, mas eu sou muito mais criterioso, aprendi a identificar o que é um discurso e o que é realmente sentimento das pessoas. Então, claro que eu vou ter erros algumas vezes, né? A pessoa pode ser um grande autor, mas ao longo do tempo você não consegue enganar todo mundo e não vai me enganar, não vai enganar mais ninguém muito tempo. Então, o aprendizado foi, fica olhando a alma da pessoa, não apenas a aparência e o discurso bonito, mas o que ela é por dentro. E se é por dentro é que vai fazer se realmente coincide com você em termos de princípios e valores e as coisas podem dar certo. E por fim, como você define atualmente o seu propósito pessoal e o seu propósito profissional?
Bom, o meu propósito pessoal é, indiscutivelmente, eu tenho família, tenho filhas, tenho netos, tenho cachorrinhas, é, é juntar o profissional, quer dizer, fazer as coisas que eu sempre fiz, que gosto. Eu, na verdade, eu não trabalho, eu me divirto. Dei sorte de caminhar na Marinha e, ao longo do tempo, fui conquistando isso. E, ao mesmo tempo, equilibrar com o lado pessoal. Então, tento dedicar o máximo possível. Por exemplo, até um simples jantar, vamos jantar, mas sem o celular. Claro, eu uso o celular o dia inteiro, mas naquela hora de jantar com a minha mulher, eu não vou usar o celular. Fim de semana, eu não vou sair com o celular. Aliás, eu saio porque você pode precisar, mas não fico usando ele em nenhum lugar. Fico com ele ali no meu bolso. Tem uma emergência? Beleza. Não tem emergência? Deixa ele do lado. O importante é a pessoa que você está falando. Não, é esse equilíbrio que eu acho muito importante. A tecnologia ela é muito legal, muito útil, mas ela tem seu espaço. Se eu estou falando com você agora e, digamos, eu me interrompo para ver alguma coisa no celular, eu estou dando atenção ao celular, não a você. A não ser que eu esteja esperando algo crítico, emergencial, e aí eu aviso, olha, Michel, estou esperando uma ligação, dá uma olhadinha, é essa, espera um instantinho que eu vou atender, porque é crítico, eu preciso resolver essa situação emergencial. Mas não, se não for isso, nem, nem utilizo. Então, vamos almoçar com a pessoa sem, sem o celular ligado. Ligado, ligado tá, mas ligado. Então, esse lado humano acho que é extremamente importante. Eu dou muito valor a isso. Dou muito valor a isso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e espero que a gente se encontre em breve, tá bom? Valeu, Michel. Foi muito legal a nossa conversa aqui, um bate-papo, foi bem agradável. Pena que tenha acabado. Mas quem sabe um dia a gente consegue fazer outros. Com certeza. E para vocês que nos ouviram, muito obrigado por estarem sintonizados no podcast Descomplica TD, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe aí o seu review, ligue o sininho, eu adoraria ler todos os seus comentários, respondo a cada um de vocês e até o próximo episódio. Fiquem com Deus, abraços digitais.